ameis uns aos outros assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vos desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, e fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa misericórdia será grande, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, disse o Senhor. Lembrando a todos, nós estamos em campanha de oração pela recuperação de saúde do Santo Padre, o Papa Francisco. Então não se esqueça, cuidado com as internet da vida, porque às vezes vem umas informações desencontradas e é bom a gente filtrar um pouquinho. A situação não é muito simples e fácil, devido à questão da saúde dele, né? Então aí as nossas orações para que ele possa então se recuperar. Que Deus então faça não a vontade nossa, mas a vontade dele mesmo. Então as nossas orações para que ele se recupere assim o mais rápido possível naquilo que o Senhor nos apresenta. Não se esqueça, o pedido é que no momento das nossas orações tiremos um tempinho para rezar pelo Santo Padre. Vamos começar hoje com a segunda leitura, Carta de São Paulo aos Coríntios. Dois momentos, dois homens, o homem terrestre e o homem celeste. Como nós vamos então nos situar e entender de uma certa forma esta diferença desses dois homens?
O homem terrestre nós já conhecemos, como diz o texto. Somos cheios de falhas, temos os nossos problemas, precisamos ampliar um pouco a questão do caminho que nós precisamos fazer. Há uma necessidade de buscarmos sempre nos caminhos do Senhor aquilo que nos agrade. Mas mesmo assim somos pecadores, temos as nossas mazelas que nós precisamos cuidar o tempo inteiro. Então nós precisamos, por mais que tentamos, às vezes, diante do pecado, a gente promete, não vou fazer mais, tem essa e essa situação, mas depois caímos nas tentações que o mal vai nos apresentando. Este é o homem terrestre, cheio de falhas. Mas nos foi apresentado também o homem celeste. O homem celeste vem com um sinal um pouco maior. Ele se fez homem e habitou no meio de nós. Deus se fez homem. E ele vai mostrando que, acima de tudo, nós devemos, então, voltar os nossos corações para Deus, buscando na sua misericórdia e no seu amor aquilo que nos atrai, aquilo que nos aproxima, aquilo que nos faz verdadeiramente ser filhos e filhas de Deus, no sinal que é apresentado a cada um de nós. Busquemos sempre, mesmo na nossa condição terrestre, buscar a alegria do homem celeste, que é apresentada a cada um de nós. Na primeira leitura de hoje, uma pergunta surge aqui para nós. Por que Saul quer matar Davi? Por que Saul está em perseguição contra Davi, querendo matar Davi? Logicamente, e isso eu sempre peço a vocês, quando vocês forem fazer a leitura da palavra de Deus, deve ter um cuidado e uma atenção muito grande, porque às vezes nós vamos interpretando a palavra de Deus sem conhecimento, sem entender de verdade o que ela vai nos apresentando. Então é bom que a gente tenha um certo cuidado. Aí a gente precisaria dar uns 2 passos atrás na leitura para entender. Quando Davi começa a conquistar o povo a partir das realizações diante da questão do exército, vencendo as nações filisteias, tantas coisas, Davi vai ganhando uma notoriedade diante do povo. Com isso, Davi vai se destacando. Entre o povo até foi criada uma música em que dizia que Davi de uma só vez venceu 20.000 homens, enquanto Saul só venceu 3.000. Então vocês imaginem, criou-se uma inveja entre do rei contra Davi. Inveja e ciúme. São 2 sentimentos terríveis que podem existir na face da terra, são esses 2 sentimentos, o ciúme e a inveja. E a gente precisa ter um cuidado e uma atenção muito grande, porque esses 2 podem levar à morte. E é preciso ter um cuidado e uma atenção muito grande. O ciumento, ele vai sempre criar história, inventa a história do arco da velha, coisa que não existe, ele vai criando justamente para isso, né? Para tentar então encontrar as suas respostas naquilo que quer. Se a pessoa atrasou 1 minuto, já começa. Onde é que você estava? O que é que você estava fazendo? Estava com quem? Fazendo o quê? E às vezes vai se deixando por tantas coisas, um sentimento ruim, um sentimento pecaminoso, um sentimento que não ajuda em nada, que atrapalha e atrapalha muito. Alguns falam assim, eu tenho ciúme porque eu gosto. Quem gosta não tem ciúme. Isso não é um sentimento bom. Não é um sentimento que nós devemos carregar em nós. É preciso mudar. E diante dessa situação toda, aqui nós temos um problema. O rei quer matar Davi de qualquer jeito. Arruma então agora, diz o texto, 3.000 homens e coloca agora em marcha para poder pegar Davi. Como vai acontecer? Olha, aqui o texto também nos apresenta que diante disso tudo, o rei pegou no sono juntamente com os 3.000 soldados e Davi teve a oportunidade de matar o seu adversário. Olha só, e é assim, né? Às vezes as pessoas agem desse jeito. Se você tem a oportunidade de destruir o seu adversário, então vamos destruir, vamos aniquilar, vamos acabar.
Não podemos deixar que o adversário esteja, né, tomando conta, às vezes. Isso o que acontece? A resposta de Davi é uma resposta extremamente interessante. E ele diz no texto: não mates, pois quem poderia tentar ou levantar a mão contra o ungido de Deus? O respeito pela vida, o respeito pela vida do outro. Se é seu inimigo, isso é tão ruim, né? A palavra é tão forte. Eu tenho um inimigo tão forte. Se porventura tem alguém que não goste de você, que não te trata bem, você não trate do mesmo jeito. Seja diferente. Se for para ser igual, você vai ficar pior do que o outro. Davi tem a oportunidade de matar o rei. Mas, no entanto, ele não encosta a mão no rei, porque sabe muito bem do respeito pela vida que deve acontecer. Davi respeita a vida. O texto segue, então, lá no seu final, vem e nos apresenta o seguinte: o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Sejamos fiéis a Deus o tempo todo. Busquemos esta fidelidade a Deus, para que realmente a sua justiça possa imperar no meio de nós. Quem esteve aqui na missa domingo, levante a mão para o padre. Deixa eu ver. Eu estava também, né? Estava. Pronto. Pode baixar a mão. Pode baixar. Muito obrigado. Que bom. Vocês lembram do evangelho de domingo passado? Lembra? 3 almas santas lembram. Que coisa boa. As bem-aventuranças de São Lucas, que é diferente das outras, né? Nós estamos, preste atenção, nós estamos ainda no Sermão da Planície. O Sermão da Planície, Jesus reúne todo o povo e começa a ensinar este povo como ele deve se portar, como ele deve caminhar. Então vamos para aquilo que o Senhor então quer de cada um de nós. É muito interessante, né? A lógica de Jesus é completamente diferente da nossa. Se você tem alguém que você conhece, tem alguém que você gosta, ou o seu namorado, namorada, noivo, noiva, esposo, esposa, quando você diz para ele ou para ela assim: fulano, eu te amo, o que você espera? Que ele diga o quê? Como é que eu não escutei nada? Ah, vocês esperam isso? Coitado de vocês, perdidos e perdidas. Coitados. Que pena. Pronto. Precisamos da reciprocidade, como diz Eliane, mas na lógica de Jesus não é a reciprocidade nesse sentido que vem sendo apresentada. O que nós devemos fazer? Quando você fala com o outro, tem que ser a expressão toda sua, sem esperar em troca dele. Ele deve dizer a partir dele, mas não ficar aquela exigência: fulano, eu te amo, e se o infeliz não falar que te ama, a casa cai. Então não adianta, né? Então não pode ser assim. Não é esta atitude. Mas o que Jesus deseja é que nós tenhamos a possibilidade de ser diferentes. E como é este amor que Jesus nos apresenta hoje? É um amor que vai muito além do que a gente possa imaginar. Ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos. E segue ainda, dizendo: além de você amar os seus inimigos, diz: fazei o bem a quem vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Dá para fazer isto? Vocês fazem isto? Pela cara de vocês, dá para saber que fazem, e bem feito. A dificuldade que nós temos, meus queridos irmãos e irmãs, é lidar justamente com isso. Agora, todas as vezes que você tem uma atitude, a mesma atitude que seu inimigo tem com você,
você se qualifica pior do que ele. Pior do que ele. Não é desta forma que nós devemos agir. A nossa ação tem que ser diferente. Porventura, em alguns momentos, é melhor não abrir a boca para dizer nada. Espere o tempo e o momento certo. Tem alguns que dizem assim: ai, se fulano me falou uma palavra, eu falo duas. Se ele me falou duas, eu falo três. Eu sou de pavio curto, eu não aguento. Cuidado, isso você está no caminho completamente errado. Mas não é também aceitar tudo. Jesus não está pedindo para você aceitar tudo. Mas ele te pede que você tenha uma atitude diferenciada. Porque todas as vezes que você guarda mágoa no seu coração, que você trama contra o outro, que você faz isso, você está propenso a morrer de um ataque cardíaco logo, logo. Porque o mal vai corroendo o seu coração. Você vai tramando contra o outro no seu coração, você adoece a mente e o coração. E vai te trazer um problema sério. Trabalhe um pouco a sua consciência diante das coisas, busque justamente a graça e a misericórdia de Deus em tudo isso. O amor é assim, o amor vai além do que nós imaginamos. Depois ele vai, então, apresentando um pouco para nós. Lembra lá um pouquinho a questão das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Os pobres, os que passam fome, os que choram, os que são perseguidos, caluniados, injustiçados, tudo por causa do nome do Senhor. E o texto do Evangelho de hoje vai um pouco nesta situação. Primeira coisa ele diz: olha, se vocês, veja só o que diz lá, se vocês amam somente quem vos ama, que recompensa vocês terão? Qual é a recompensa? Vocês já viram que há algumas coisas que acontecem, que às vezes fica assim, eu não sei como é a vida de vocês, não sei também, mas vamos lá. Suponhamos que alguém aqui tem um namorado e uma namorada, e aí de repente, aí tem as declarações de amor, e não dorme por causa do amor, e fica sem comer, é uma confusão danada, que este amor vai fazendo, e muda dentro de casa, a mãe e o pai ficam numa situação que não sabe como lidar. Aí acaba o namoro, fica enfesado um com o outro, vira inimigos. O que adiantou? Tudo que vocês falaram e disseram um para o outro, que amava, que gostava, que a vida não tinha sentido sem outro, que não sei o quê, uma melação retada. O que adiantou? Se depois você simplesmente terminou um relacionamento e virou inimigo do outro. Que coisa foi essa? Então tudo que você falou era mentira. Como que você vira as costas para as pessoas? Que tipo de tratamento é este? E alguns assim, né? Parecem uns bichos, que é a pior coisa que tem. Umas pessoas que parecem mais bicho do que outra coisa, que aí acaba esquecendo. É a vida. Nós precisamos mudar a nossa direção nesse sentido. Ele diz: olha, se amais aqueles que vos amam, ótimo. Você não está fazendo nada demais. Agora o que Jesus quer, que seu exercício seja diferente. Ame quem não vai ter condição de te amar. Amar aqui não é você ficar agarrando o outro, né? O tempo inteiro. Não é isso. É cuidar, é zelar, é respeitar o outro, é entender o outro, é não ser igual ao outro quando o outro é ruim contigo. Isso é amor. O que Jesus pede a cada um de nós é justamente isso. Que sejamos capazes de amar, de entender justamente isso. Porque são estes os sinais que o Senhor vai apresentando a cada um de nós. E Ele vai então nos apresentando tudo isso. Porque Deus é misericordioso, é compassivo. E Ele nos convida também a sermos misericordiosos. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus.
Deus está sempre de braços abertos para acolher a todos. Quem te deu o poder de ser juiz da vida do outro, de julgar o outro? Que este é um dos grandes problemas, o julgamento do outro. Às vezes alguns dizem assim: eu não fui com a cara de fulano, fulano não vale nada, fulano não presta. Você nem conhece, como é que você vai falando? Porque fulano falou que ele não presta, então ele não presta. Mas como você traz uma situação se você não conhece as pessoas? Quem te deu este poder de julgar ou pré-julgar o outro? O que Jesus deseja de cada um de nós é justamente isso. Cuidado, muitos vivem infelizes porque não sabem tratar os outros. Morre aos poucos com um coração amargurado, um coração triste, um coração que não se abre a nada, com a mente suja, poluída, que não respeita ninguém. O que Jesus quer de nós, queridos irmãos e irmãs, é uma mudança de atitude. Isto que ele apresenta à comunidade. Sejamos misericordiosos. E aí ele vem já no final dizendo o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Cuidado com o julgamento. Cuidado quando você aponta e diz: fulano não presta, fulano não vale nada. Cuidado, porque você dá direito também. E há alguns pré-julgamentos que não ajudam, só atrapalham. Você não é melhor do que ninguém, também não é pior do que os outros, mas não te deu o direito de fazer o julgamento, de achar que você pode julgar o outro. Cuidado com tudo isso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Quando a gente reza o Pai Nosso, lá no final, a gente diz assim, de vocês me ajudem. Não deixeis cair em tentação. Amém. Não é isso? Um pouquinho antes, como é que a gente reza? Como é que é lá? Perdoai. Assim? É? Vocês perdoam? Alguns com o coração amargurado, alguns que se deixar pisa no pé do outro, se quiser dar um soco na testa do outro, e ainda reza o Pai Nosso, mas que falsidade, que horror, como diz Valmir. Nós precisamos ter uma atitude diferenciada, senão não adianta. Limpe o seu coração, tire as mágoas do seu coração. Às vezes nós colocamos mágoas em nossos corações de pessoas que não estão nem aí para vocês. Eu estou com raiva de fulano porque fulano passou e não falou comigo. Eu estou com raiva de fulano porque só fala com fulano. Parece um metido e uma metida. Problema dele e dela, mas não é o seu. Você não pode agir da mesma forma. Cuidado, não deixe a mágoa tomar conta de vocês. Não faça isso. Limpe o seu coração. Pense sempre em praticar o bem. É isto que Jesus deseja no dia de hoje. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Aí vem. Com a mesma medida com que vocês medem os outros, esta mesma medida será usada para você. Quando você fofoca da vida dos outros, achando que está ótimo, tem uns que dizem assim, vamos falar mal da vida dos outros, porque tem alguém falando mal da vida da gente. Besta! Por que tu faz um trem desse? Onde é que está dizendo que você tem que ser igual ao outro? Porque o outro vai pular no buraco, você vai pular também? Que situação e que atitude é esta? Eu sou diferente. Eu não posso ter essas atitudes. Eu sou diferente. Se você senta com alguém para falar mal de outro, tenha certeza absoluta que aquele que está falando mal com você
vai falar mal de você para o outro lá na frente, porque você deu ousadia. Você deu ousadia. Evite o máximo. A vida é mais importante. O amor. Acima de tudo, o amor. O respeito uns pelos outros. Que o Senhor nos ajude a sermos este sinal da graça e da vida. O Senhor é bondoso e compassivo, misericordioso. Não nos olha como exige as nossas faltas.